Seja muito bem-vindo, você que está chegando para assistir mais este vídeo. Eu sou o Lucas e você está no canal Jesus Palavra da Vida. E eu te cumprimento com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este vídeo nós estaremos intitulando Que Evangelho é esse? Parte 3. Assim Deus assentou no nosso coração esse projeto. A princípio seriam 2 vídeos, mas assim Deus nos deu um bônus, se assim podemos falar. Este vídeo nós estaremos falando do Evangelho na perspectiva de Jó. Lucas, mas Jó é Antigo Testamento e Evangelho é assim foi instituído por Jesus. Mas eu quero que através do livro de Jó nós venhamos extrair algo muito importante para os nossos dias. Então fica ligado, não perde esse vídeo, que assim Deus estará ministrando nos nossos corações. Você que não é inscrito, se inscreva, nos ajude a estar divulgando a palavra do Senhor. Você que já é inscrito, também nos ajude curtindo, comentando, compartilhando. Quanto mais você curte, quanto mais você comenta, mais os vídeos vão sendo recomendados e mais pessoas vão sendo alcançadas. Para quê? Para nós ter mais mídia, para nós ter mais vitrine? Não, para que a palavra do Senhor seja propagada. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, a tua casa, os teus negócios, o teu ministério de uma forma especial. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Quero compartilhar uma palavra contigo, uma leitura bíblica que se encontra no livro de Jó, no capítulo 42, último capítulo do livro de Jó, e o versículo 10, somente o versículo 10. A palavra de Deus nos diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Você deve estar pensando, Lucas, o que vai sair daí? Se está falando de evangelho, mas está lendo o livro de Jó. Eu quero pedir a tua atenção, quero pedir a tua paciência, que juntos nós estaremos construindo um pensamento, uma revelação da palavra da parte de Deus aos nossos corações. Quando nós falamos de Jó, um dos patriarcas, nós sempre nos lembramos do sofrimento de Jó. Nós sempre nos lembramos de um homem justo, fiel, reto, temente a Deus, a qual certa vez, quando os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, assim também se apresentou Satanás. E a história você conhece. E o próprio Deus assim disse a Satanás quando ele vinha de rodear a terra: Por acaso, porventura, tu viste o meu servo Jó? E o inimigo assim, no papel de acusador, ele só é fiel, ele só é justo, ele só é reto, temente a ti, ó Deus, porque o Senhor assim o abençoa, porque não lhe falta nada, porque lhe tem todas as coisas. Por isso que ele é fiel, por isso que ele teme tanto a ti, por isso que ele até sacrifica por ele e pelos filhos dele. Mas assim, Deus permitiu que todas as situações contrárias que acontecessem sobre a vida de Jó, Deus permitiu que o inimigo tocasse. Porque tudo que acontece, o inimigo não tem crédito algum. Eu vejo o próprio Satanás se esforçando para tocar em tudo, para derrubar tudo. Mas Jó nunca atribuiu ao diabo o poder que ele não tem. Jó sempre atribuiu toda a honra e toda a glória ao Senhor Deus. Porque assim Jó relatou: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui eu já abro um parênteses. Muitas pessoas atribuem poder que o inimigo não tem. Muitas pessoas atribuem o crédito das coisas que acontecem ao inimigo, mas sendo que tudo é permissão de Deus. Então, se você, neste momento, está passando por um período de adversidade, não atribua, não dê este gosto ao inimigo da tua alma, ao inimigo da tua vida. Não dê esse gostinho a ele, não. Mas atribua toda a honra e toda a glória do Senhor Jesus. Porque Ele é o Senhor, Ele é o
todo-poderoso e está no controle de toda a situação. Quando nós olhamos o livro de Jó, e aqui eu quero frisar um ponto, meus irmãos. A Bíblia, é claro que a Bíblia está se referindo aos amigos de Jó, porque eles eram amigos de Jó. Mas eu quero que você entenda algo neste pequeno vídeo, eu não quero ser muito extenso. Eu quero que você entenda que quando os seus amigos vieram para prestar talvez um socorro a Jó, para prestar talvez uma solidariedade, talvez mostrar algum senso de compaixão, e quando eles se depararam com Jó, agora neste cenário, onde Deus permitiu que assim fosse retirado as suas finanças, Deus assim permitiu que fosse tocado na agricultura, no seu gado, em todos os seus patrimônios. Deus assim também permitiu que fosse tocado os seus filhos, fossem as vidas ceifadas. Deus assim permitiu que fosse tocada na saúde de Jó e até na sua mentalidade, na sua estrutura emocional, porque nós vamos ver um Jó no capítulo 3, Jó amaldiçoando não a Deus, mas amaldiçoando o dia que ele nasceu. Jó agora, ele faz uma dissertação, e ele começa a dizer que aquele dia do meu nascimento, que se convertam em trevas, que nunca mais seja lembrado, que seja riscado do calendário, nestas palavras, o dia que eu nasci. Mas quando eu olho o cenário dos amigos, que ao verem a situação de Jó, não puderam fazer nada por ele, não puderam estender a mão, e se nem entenderam qual era o processo que Jó estava envolvido, nem sequer compreenderam a grandeza do projeto que Deus estava realizando na vida de Jó. E aqui nós estamos estudando nesse trimestre uma revista da CPAD, uma revista que fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E aqui eu separei 4 pontos de 4 amigos de Jó, que quando olharam o cenário, eles, ao invés de prestarem ainda mais a sua solidariedade, começaram a procurar algo defeituoso em Jó. E você vai entender aonde eu quero chegar. A teologia de Elifaz, ele traz um argumento: só os pecadores sofrem. Ou seja, Elifaz, quando vê a situação de Jó, tenta atribuir o sofrimento de Jó como um pecado. Porque o sofrimento que Jó estava passando, na visão de Elifaz, um dos seus amigos, era a causa do sofrimento, era pecado. Bildade, o segundo amigo, ele tem a seguinte visão, a seguinte teologia: se há sofrimento, há pecado em oculto. Quando ele olhava para a situação de Jó, ele olhava: se está passando por alguma prova, é que alguma coisa está escondido aí. Tem pecado escondido dentro da tenda, Jó. Se tu está passando por esse vale, por esse processo, alguma coisa tu está escondendo, Jó. E quando eu olho a teologia de Bildade, eu vejo nos dias de hoje se acontecendo. Quando Deus escolhe alguém para passar por uma situação adversa, quando Deus escolhe alguém para passar por uma situação contrária, uma situação de luta, uma situação de deserto, uma situação de escassez de recurso, eu vejo alguém incorporando a teologia de Bildade e apontando: se o irmão Joãozinho, se a irmã Mariazinha está passando por este vale, deve ter algum pecado em oculto, deve ter alguma coisa escondido dentro da tenda, por isso que Deus está pesando, por isso que Deus está castigando. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João no seu capítulo 9, a cura de um cego de nascença, os seus discípulos agora apontando e indagando e acusando: mestre, porventura, quem pecou, ele ou seus pais, para que tivesse nascido assim cego? Atribuindo o pecado, o sofrimento daquele cego de nascença. Mas Jesus disse: ei, não há pecado algum, nem nele e nem nos seus pais, mas todas as coisas estão acontecendo para que o nome do meu Pai seja glorificado. Então esta era a visão de Bildade, um dos amigos de Jó: se há sofrimento, há pecado em oculto. Mas nós temos um terceiro amigo, Zofar.
A teologia que Zofar carrega consigo é a seguinte: o justo não passa por tribulação. Se eu sou uma pessoa justa, se eu levo os meus dízimos à casa do Senhor, se eu sou uma pessoa que faço o bem para as outras, eu dedico a maior parte do meu tempo, eu dedico a maior parte da minha vida, agora distribuindo os meus bens entre os mais necessitados. Eu sou uma pessoa justa, eu pratico só a solidariedade. Não é justo que eu passe por um período de tribulação. Então, Zofar estava dizendo, se Jó fosse verdadeiramente justo, não estaria passando por um processo de tribulação. Nós temos um quarto amigo que se apresenta, Eliú, que traz consigo uma teologia, uma visão quando se depara com o sofrimento de Jó. O sofrimento é uma correção divina. Ou seja, se Deus, Jó, está te assolando, Deus está permitindo o sofrimento na tua vida, Deus está te corrigindo, Deus está te trabalhando, porque algum pecado em oculto tu tem, não é justo, está escondendo alguma coisa. Então tudo que está acontecendo na tua vida, Jó, é porque Deus está te corrigindo. E aqui nós entramos aonde nós lemos. Quando nós vimos estes amigos, irmão, eu não estou dizendo que eles eram inimigos, não entenda isso. Mas eu quero dizer que Jó, mesmo em meio à luta, Jó tinha perdido toda a sua riqueza, Jó tinha perdido seus patrimônios, Jó tinha perdido tudo de valores materiais. Jó também agora perdeu a sua família, restando somente a sua esposa. Tudo foi tirado de Jó. Agora, se não bastasse, sobrou apenas um caco de telha, onde Jó coçava as suas chagas, onde Jó achava naquele caco de telha um acalento, ali conversando com Deus, que tudo que sobrou foi um caco de telha. E agora seus 4 amigos, tentando atribuir Jó a pecado, tentando distorcer a justiça de Deus, tentando dizer, esse é justo, não pode passar por tribulação, dizendo, se tem pecado escondido, por isso que tu estás passando por isso, Jó. Como se já não bastasse tamanho sofrimento deste homem. Agora 4 amigos estão ali tentando achar defeito. E aí que entra a palavra de Deus, a palavra revelada sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, que Deus assim estará ministrando. A leitura bíblica qual nós fizemos, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Quando eu vejo agora alguém orando pelos seus amigos que mais estavam no papel de inimigos, acusadores, estavam atribuindo culpa que Jó não tinha, porque era permissão de Deus. Deus escolheu Jó para que passasse por esse sofrimento, porque sabia que Jó não iria se dobrar, Jó não iria, a Bíblia diz já no primeiro capítulo, em tudo isso, Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo isso, Jó não murmurou, não blasfemou. Então lá no primeiro capítulo nós já temos a postura de um homem de Deus. Mas quando agora eu trago o cenário deste evangelho que estão pregando, quando agora a teologia que estão ensinando, se eu sou justo, se eu sou dizimista, nada de mal pode me acontecer. Se eu trago as minhas primícias a Deus, eu não posso ficar nem gripado, eu não posso ter nenhuma desilusão, eu não posso sofrer nada, porque afinal eu sou filho de Deus. Eu sou dizimista, eu sou alguém que participa da ceia, eu sou alguém que tem o meu nome escrito no livro da vida. Eu não posso passar por essa tribulação, quando a Bíblia está dizendo que não é bem assim. Quando eu vejo os louvores assim dizendo, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco. Quando eu vejo alguém dizendo, a mão que te apontava, amanhã vai ter que te aplaudir, a boca que te caluniava, amanhã vai ter que reconhecer o teu sucesso. Quando eu vejo alguém cantando, Deus já preparou um pódio para a tua vitória. Quando eu vejo alguém cantando que Deus é obrigado a te exaltar, que os inimigos são obrigados a reconhecer o teu sucesso, eu pergunto, que evangelho é esse?
Que evangelho é esse, meu irmão? Que evangelho é esse, minha irmã? Que agora os caluniadores vão ter que ver na marra o teu sucesso. Deus é obrigado a te exaltar pelo dízimo que você dá, pela oferta que você dá, pelas vezes que você vai na igreja. Deus tem a obrigação. Agora, este evangelho atual, este evangelho neopentecostal que estão pregando, onde se coloca Deus na parede, ei, eu trouxe R$100, agora Deus tem a obrigação de me dar 1.000. É este o evangelho neopentecostal que estão pregando. Mas quando eu olho já o evangelho na ótica, na perspectiva de Jó, eu vejo Jó agora não amaldiçoando quem lhe perseguiu. Eu não vejo Jó amaldiçoando quem assim tentou atribuir pecado que Jó não tinha. Mas eu vejo Jó tendo seu cativeiro virado, tendo a sua vida transformada quando Jó orava pelos seus amigos. Quando Jó agora libera a oração e Deus só recebeu o sacrifício dos seus amigos quando Jó orava por ele. Talvez alguém, irmão, continua te perseguindo. Talvez alguém continua falando mal da tua vida, porque você não tem orado pelos que perseguem. Enquanto a Bíblia diz no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo 6, versículo 27 e 28. Mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. E no 28 diz assim, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Talvez alguém tenha ainda perseguido você porque você não está liberando uma oração. Senhor, aquele que me persegue, eu abençoo. Aquele que me calunia, eu abençoo. Aquele que está me difamando, eu abençoo em nome de Jesus. Porque cada um dá o que tem, irmão, dentro de si. Se você é participante do reino, se você é crente, salvo, lavado, remido no sangue do Senhor Jesus, se você diz que é crente e tem o seu nome escrito no livro da vida, a Bíblia está dizendo, amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. O próprio Jesus disse, se nós fizer bem, somente a quem faz bem para as nossas vidas. Que evangelho é esse? Assim os fariseus também faziam. Então eu quero que você entenda esta revelação da parte de Deus. Talvez você há muito tempo está passando por uma prova, porque você não tem orado. Você não tem, aleluia, liberado perdão. Você não tem abençoado quem maldiz você. Você não tem orado pelo aquele que é ruim com você. Talvez há muito tempo Deus está pronto para virar o teu cativeiro. Deus está pronto para restituir aquilo que você perdeu. Mas por esta ótica, se é ruim comigo, eu vou ser ruim também. Se está falando mal de mim, eu vou falar mal também. Se não me cumprimenta, eu não vou cumprimentar também. Que evangelho é esse, irmão? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? A Bíblia está dizendo, eu sou enfático e repetitivo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro quanto dantes tinha. Deus está pronto a acrescentar a você. Deus está pronto para prosperar você. Deus está pronto para abençoar a tua vida. Mas o momento que você começar a orar, a Bíblia está dizendo amigos, mas nós sabemos que foi preciso passar por uma barreira. Quando esses amigos apontavam, quando esses amigos acusavam, Jó precisou passar por essa barreira. Ei, lá atrás, eles me acusaram. Lá atrás, eles estavam tentando atribuir o sofrimento que Deus permitiu que eu passasse, como se eu tivesse pecado em oculto, como se eu tivesse escondendo alguma coisa, mas eu sempre fui justo diante de Deus. Eu sempre tive a minha postura, Jó estava dizendo, mas agora eu oro, eu libero perdão por aqueles que falaram mal de mim. Eu oro por eles. Deus aceitou o sacrifício dos amigos. Deus abençoou os amigos de Jó e Deus virou o cativeiro de Jó. É esse o evangelho que eu creio.
Não o evangelho da barganha. Eu não creio no evangelho que Deus é obrigado a te dar, que Deus é obrigado a aniquilar os teus inimigos para ver você num patamar mais elevado. Não é esse o evangelho que eu creio. O evangelho que diz que enquanto eles vão estar lá na plateia, você vai estar no palco para ser aplaudido. Não. O evangelho que eu creio é o evangelho de perdão. O evangelho que eu creio é o evangelho, aleluia, de comunhão. O evangelho, aleluia, que prega o amor não só para quem faz bem. Eu sei, irmão, que você pode estar dizendo: Lucas, na teoria é muito fácil, mas quando se coloca na prática, ter que amar aquele que me persegue, ter que abençoar quem só faz maldade. Mas é esse o evangelho de Jesus, irmão. Nós não podemos mudar este evangelho se nós queremos um dia sermos participantes da pátria celestial. Aqui na terra é um estágio, aqui na terra é o aprendizado. Nós precisamos liberar o perdão, porque quando nós liberamos o perdão, os nossos pecados também são perdoados. Mas quando nós retemos o perdão, o Senhor Deus também não pode nos perdoar. Que esta palavra, irmão, que esta palavra, irmã, entre direcionada no teu coração. Que esta palavra tenha o poder de adentrar o lugar mais profundo, o lugar mais secreto do teu coração, da tua alma, do teu espírito. Talvez você carrega consigo alguma amargura, mas que esta palavra entre direcionada nessa raiz de amargura. Talvez você carrega consigo algo que alguém lhe feriu, que alguém lhe fez lá no passado, mas que a partir de hoje você libere o perdão e que Deus possa virar o teu cativeiro, que Deus possa te abençoar de uma forma sobrenatural e muito especial. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós ficamos por aqui e eu espero você numa próxima oportunidade, no próximo vídeo. Fique ligado, fique assim, aleluia, ligado mesmo, irmão, que nós estamos buscando da parte de Deus alimento, palavra viva. Eu não estou atrás, irmão, de seguidor. Se eu tivesse atrás de seguidor, se eu tivesse atrás de fã, eu estaria profetizando mentira, eu estaria fazendo live de azeite, eu estaria profetizando carro, casa. Não, eu não estou atrás de seguidor, não, eu estou atrás de almas, eu estou atrás, aleluia, de fazer pessoas entrarem no reino, mas pela porta, porque pela janela ninguém vai entrar, pela porta dos fundos ninguém irá entrar, mas sim pela porta da frente. E o Senhor Jesus Cristo estará responsável por receber e dizer: vem, bendito de meu Pai, para o lugar que é preparado para aquele que foi lavado, remido, aquele que teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E assim, irmão, nós ficamos por aqui. Uma vez mais, que Deus te abençoe.